Thiago Rodrigues está de saída do Vasco. Vamos falar também sobre a reunião que o Vasco deve fazer pelo lateral Kevin e o Bissoli também. A situação não é fácil, mas o Vasco tentará convencer o Atlético Paranaense. Vamos falar também da convocação de Andrei Santos e Marlon Gomes, que devem perder esse início de temporada do Vasco, já que vão estar a serviço da Seleção Brasileira Sub-20. E também sobre o Diego Valois. E aí, será que o Vasco vai conseguir contratar esse jogador? A gente vai trazer aqui o valor da multa e também os interessados na contratação dele. Então, sobe a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas, aquele abraço pra você que tá sempre junto com a gente, muito obrigado pela moral, pelo like, pelos comentários, eu sou muito grato a vocês, aos nossos membros do canal também que nos ajudam bastante, muito obrigado. Pra você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui e é um prazer imenso ter você junto com a gente. Então seja muito bem-vindo ao nosso Comenta Léo Vascaíno. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, muitas informações. Vasco começando a se mover no mercado, muita gente aí começando a ser especulado novamente, muita gente sendo contactado. Mas antes de falar disso, eu vou falar de dois crias da base que devem perder esse início de pré-temporada do Vasco da Gama. Foram convocados hoje para a seleção Sub-20, Andrei Santos e Marlon Gomes. Ambos farão parte aí do grupo que irá defender o Brasil no Sul-Americano Sub-20, que acontece do dia 19 de janeiro até o dia 12 de fevereiro. Com isso, eles vão perder a pré-temporada do Vasco, esse início de temporada. O Vasco fará um amistoso contra River Plate, contra a Inter de Miami. Então, o Vasco não deve ter esses dois jogadores nesse início de temporada. Nem Andrei Santos, nem Marlon Gomes foram convocados. Outro jogador que vinha sendo convocado diretamente, o Eric Marcos, não foi convocado dessa vez, está fora aí da seleção brasileira Sub-20 no Sul-Americano, que busca aí uma vaga nas Olimpíadas de 2024 em Paris. Olha, vamos falar de negociações a partir de agora, mercado da bola, porque o Vasco fará uma reunião pelo lateral Kelvin e também pelo jogador Bissoli. Qual a situação? Lateral Kelvin do Atlético Paranaense é um dos destaques da equipe do Atlético Paranaense. Petralha já falou em diversas vezes que o Kelvin só sairá pelo valor da multa. Ele não revela o valor, mas dizem aí que deve passar dos 10 milhões de dólares, provavelmente. É um jogador jovem, um jogador que tem muita qualidade no apoio. Achei que na final da Libertadores teve uma certa dificuldade, uma ansiedade, um nervoso, até por ser um jogador jovem, jogar um jogo grande dessa forma, mas é um jogador de muita qualidade no apoio, se encaixaria bem nesse estilo de jogo do Maurício Barbieri, mas não é um negócio fácil, gente. Negociar com o Atlético Paranaense não é fácil, já falei diversas vezes. O Vasco vai tentar nessa reunião convencer o Atlético para poder fazer um combo, né? O Petralha gosta de fazer isso, né? Vai um, manda o outro. Tem uma coisa aí, sai ganhando de um lado do outro, para poder fazer uma melhor negociação para ele, né? Entendendo ele para o Atlético Paranaense. Mas já vou dizendo a vocês, a possível contratação do Kelvin não é uma situação fácil. Não vou aqui de iludir vocês, falar, olha, o Vasco vai contratar o Kelvin. Não é assim. É uma situação difícil mesmo, até pelo modus operandi de negociação do Atlético Paranaense. A gente já falou diversas vezes aqui. Como a gente fala do Pedro Raul, que os japoneses fazem maçada, demoram muito tempo para poder responder, demoram muito tempo para fazer uma contraproposta, demora depois de acertado para mandar os documentos, enfim, Petralha é isso, a gente sabe, às vezes causa até um desgaste entre as equipes, mas o Vasco vai tentar. É um jogador de qualidade, é um jogador jovem e que tem todo o potencial para poder, em algum momento, crescer ainda mais. Mas vamos ver, né? Se o Vasco consegue, se conseguir, será uma baita contratação. Bissoli também está no meio dessa situação. Já dei minha opinião sobre Bissoli aqui com vocês. Vocês já devem saber, nos vídeos anteriores a gente falou sobre a possível contratação de Bissoli. E olha, mais um jogador aí não ficará no Vasco, né? Após Yuri Lara, o Thiago Rodrigues teve um encontro aí com a diretoria do Vasco. Na verdade foi o seu irmão, Benjamin Rodrigues, né, que é o representante do Thiago. E ficou definido o que a gente já sabia. Thiago Rodrigues não ficará no Vasco da Gama. Provavelmente pode ser até que ele se reapresente no dia 12, até para continuar fazendo uma pré-temporada, até porque o Thiago tem contrato com o Vasco até dia 31 de dezembro, mas
o jogador e Vasco decidiram encerrar a sua permanência, né? O jogador achou que deveria ser um pouco mais valorizado. Também críticas da torcida nesse reta final também fizeram com que pesasse também. Algumas propostas de fora, a proposta do São Paulo que ele teve no meio do ano para sair. Enfim, eles consideram que Thiago hoje é um goleiro top e pode sim ter outro espaço. E sabendo que o Vasco também está buscando um outro goleiro, o Thiago Rodrigues não deve ficar, não ativou a cláusula de renovação e deve sair do Vasco para 2023. Eu sempre digo, cara, o Vasco é maior do que qualquer jogador, né? O Vasco sabe até onde pode ir e o jogador também. Nenhum jogador é maior que a história do Vasco, nenhum presidente é maior que a história do Vasco, nenhuma empresa é maior que a história do Vasco, nenhum candidato é maior que a história do Vasco e sempre será assim. Eu desejo todo sucesso ao Thiago Rodrigues, que ele tenha um prosseguimento de carreira de sucesso e que possa conseguir os seus objetivos, e a gente fica muito grato porque ele sim, em diversos momentos salvou o Vasco e muito desse acesso está na conta do Thiago Rodrigues e quando precisou foi muito bem no gol do Vasco, apesar das falhas que teve. E que espero que eles tenham muito sucesso aí nessa sequência de carreira que ele terá. Olha, informação ontem dada pela galera do Atenção Vascaínos é que Diego Valois, jogador do Tajeres, jogador que foi convocado 3 vezes para a seleção colombiana, jogador que vinha se destacando bastante, teve uma lesão, caiu um pouquinho, voltou a se destacar, em 2021 teve um Grêmio querendo contratá-lo, e é um extremo, né? Um jogador que tem a velocidade como sua qualidade, né? Jogador finalizador. Pelo Tajeres já são 85 jogos, 17 gols. E segundo informações da galera da Atenção Vascaínos que procurou o presidente do Tajeres, o Vasco teria feito uma proposta pelo jogador. Eu procurei saber o valor que é cobrado pelo Tajeres do jogador e sua multa fica aí em torno de 8 milhões de dólares. Hoje isso daria aí em torno de 41 milhões de reais, algo assim. Eu tenho minha opinião. Sei que o Diego Valois é um grande jogador, mas eu vejo outros jogadores hoje com mais qualidade, com mais poder de definição e que se encaixariam até melhor nesse estilo de jogo do Vasco com o mesmo valor. Se for para fazer um investimento tão alto, eu não acredito que o Vasco fará esse valor alto aí de 41 milhões de reais pelo Diego Valois, que é um jogador que já tem 26 anos, enfim. Mas, como a galera da Atenção Vascaínos procurou o presidente disse que tem essa proposta, a gente vai aguardar para ver toda esta situação. O jogador também tem proposta de um clube da Alemanha. É um jogador que em 2021 foi bastante procurado, né? Eu acho que o Tajeres deu um mole retado em não vender o Diogo Valois, porque ele estava no seu melhor momento, né? Tava jogando muito ali naquele time que tinha o Matias Esquivel, o Toffoli, o Girotti, enfim, era um time que tinha muita qualidade. Mas vamos ver qual será o prosseguimento desta situação aí envolvendo o Diogo Valois e a gente vai trazer essa informação assim que a gente tiver para vocês. Tamo junto! Muito obrigado pela moral, pela audiência, por estarem aqui todos os dias ajudando o Comentaléu a crescer muito e muito mais e a gente bater um papo sobre Vasco, dando opinião, falando um pouquinho sobre o Vasco da Gama, se demonstrando a nossa indignação, enfim, aqui é o lugar do Vascaíno. Tamo junto, aquele abraço, saudações vascaínas e até a próxima. Valeu!